Estamos de volta e o assunto agora é sobre problemas com o desenvolvimento da fala que são apresentados por algumas crianças. É que, segundo especialistas, uma das causas seria o excesso de telas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o fonoaudiólogo Lucas Schmidt, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais, Lucas. Obrigado, muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, por poder participar desse momento. Prazer nosso. Veja só, agora a gente tem ouvido falar que o excesso de tela está atrapalhando a fala das crianças, é isso mesmo? Isso, nós, como comentávamos agora há pouco, nós com a pandemia, nós adultos, perdemos muito. Sempre comento isso com os pais. Porém, as crianças, elas tiveram uma perda muito maior, uma perda que a gente não consegue mensurar num primeiro momento. Essas crianças foram privadas de companhia, foram privadas de ter alguém próximo, de algum semelhante. Criança precisa de semelhantes para desenvolver, ela não vai conseguir desenvolver com uma pessoa muito maior que ela. E na pandemia acabou que os pais terceirizaram um pouco essa questão. Eles abriram mão muito de uma tela de celular para poder realizar suas atividades. Essas crianças estavam em casa por muito tempo e com isso eles acabavam fazendo isso para eles também poderem ter tempo, né? E essa questão da introdução da tela com crianças muito cedo tem causado muito problema. Tá? Hoje o nosso consultório, toda a parte de estrutura, desde o público quanto o privado, tem muita fila de espera para tratar essas questões dessas crianças. A tela, sim, é muito prejudicial para as crianças. E o que acontece, assim, efetivamente com a criança? E é mais ou menos em que faixa etária que isso tem acontecido? A gente pega principalmente nos primeiros meses e início de ano. Então, assim, até o primeiro ano, um ano e meio, essas crianças, quando elas são expostas a essa tela, elas não têm a troca, elas só têm o input, elas só recebem a informação. Elas estão ali na frente do celular. Não há um estímulo, né? Exato, é um estímulo, mas não há um contraponto dessa criança. Ela não precisa fazer o estímulo contrário, ela não precisa falar. Sim. Então tudo isso faz com que ela não trabalhe, não desenvolva certas habilidades que ela deveria desenvolver para que ela conseguisse falar melhor, para que ela conseguisse se expressar. Ela não precisa falar, o celular vai falar por ela. Então tudo isso causa uma dependência dessa máquina, desse objeto, dessa tela. Se para nós adultos já é viciante, imagina para uma criança tão pequena, né? E o que é que vocês, como profissionais, orientam aos pais e responsáveis? O que é que eles devem fazer para evitar isso, né? Porque, como você disse, cada vez mais eles vão terceirizando, entregando o aparelho eletrônico para a criança. É, assim, ó, o ideal é não, tá? Não tanto deixar. Claro, tu não vai conseguir cercear totalmente, mas dar uma maneirada, entregar sim, deixar algum tempo para eles terem essa diversão, terem esse momento de prazer, mas não ser algo fixo, não ser algo com muito período de exposição. Se fala em torno de 20 minutos, meia hora por período, uma hora ao dia, no decorrer de todo o dia, essa criança pode ter contato. Não é que não seja proibido, mas não é adequado, né? Então, quanto menos tu expor, melhor. Melhor essa evolução dessa criança. Essa questão da fala é muito relativa para cada criança, né? Tem aquelas que se desenvolvem mais rápido, outras não. Mas em que momento é que os pais devem ligar ali o sinalzinho de alerta, de pensar assim, meu filho completou 2 anos e não consegue pronunciar uma frase com 3, 4 palavras. Isso. Eu queria que você explicasse isso. Nós começamos um desenvolvimento da fala logo aqui no nascimento. Então há uma maturação rápida do sistema nervoso central. É muito fácil para ele aprender. Nós somos uma esponja. Quanto mais pequeno, mais coisas nós absorvemos. Então, nesse primeiro período, até 1 ano de vida ali, tu vai estar falando 1 ano e meio, em torno de umas 50 palavras. 1 ano e meio? Até 1 ano e meio, em torno de umas 50 palavras. Aí, até os 3 anos, tu tem que estar com um vocabulário aí de umas 300. Então, há um passo grande. Claro. Então, se num primeiro momento tu vê que essa criança não está conseguindo comunicar-se da maneira correta, sim, tem que procurar um fonoaudiólogo. Há uma crença que, meu filho falou mais tarde, que meu filho demorou mais para falar, mas quando se percebe que essa criança não está desenvolvendo corretamente, deve-se procurar ajuda sim. Não esperar chegar aos 2 anos, aos 2 anos e meio, aos 3 anos, para se procurar ajuda. Então, quanto antes tu intervir, como é uma esponja que absorve muito fácil, é muito mais fácil dessa criança desenvolver
essas outras habilidades com maior rapidez. E essas primeiras palavras, elas estão sendo ali mais precoce ou não? Ali faz um ano, antes de um ano, como é que existe uma regra ou não? Não existe uma regra fixa, mas assim, a gente observa que em torno de um ano de 8 meses a 1 ano e 2 meses, aí tem algumas palavras. Mamã, papá, são as primeiras palavras compreensíveis. Né? Antes disso são balbucios, são letras, são palavras, são pequenas interjeições que as crianças fazem. Aí a partir dali sim, aí começa a ampliação do vocabulário e esse vocabulário ele é exponencial. Quanto mais ela falar, mais ela vai desenvolver, melhor ela vai ficar. Até chegando próximo aos 4 anos e meio, em torno de 4 anos e meio, ela já está com um vocabulário praticamente de um adulto. Era isso que eu ia te pedir agora, Lucas, essa questão do desenvolvimento até os 5 anos de idade, assim, como que é para a criança, para que os pais fiquem bem atentos, cada etapa? Cada etapa, até 1 ano e meio ali umas 50 palavras, até os 2 anos 200 palavras, até os 3 umas 300, aí depois exponencializa, vai para 600, 900 palavras. Cada pouco tem uma letra que vai entrando nesse alfabeto. A nossa última letra, nós aperfeiçoarmos ela corretamente é o R. Então essa vai ter um pouco mais de dificuldade na criança. Toda criança vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas com o passar do tempo vai acontecendo. Então aos 4 anos e meio ela tem que estar praticamente com o vocabulário de adulto. Pequenos erros, pequenas correções podem ser feitas. Mas até lá ela vai ter que estar fazendo frases. Ela começa com 2 anos, ela começa a fazer frases de 3 a 4 palavras. Vai ampliando essas frases, vai ampliando as conexões, vai ampliando a forma que ela fala. Todo o processo vai se maturando. Tu vê que é um amplificar. Tu vê que a criança começou a falar e dali um pouco ela já está tagarelando, já está gesticulando, ela desenvolve muito rápido. Se tu não percebe essa evolução, que tu olha e ela está sempre naquelas mesmas palavras, tem que procurar ajuda. Quais são, assim, os erros que alguns pais cometem, que nem estão sabendo que estão cometendo esse erro e que atrapalham o desenvolvimento dessa criança na questão da fala? O fazer tudo sem ela pedir. Muitas vezes a criança, só o apontar da criança, o pai já está entregando o que é apontado. Tem que fazer essa criança com que ela faça com que ela fale, com que ela se expresse, com que ela consiga se comunicar. Muitas vezes, tu só entregar o objeto para essa criança, tu não vai conseguir fazer com que ela tenha a necessidade da fala. Então, muitas vezes, a gente, por uma super proteção, por querer fazer com que essa criança, é o nosso filho, a gente quer o melhor para ele, não quer que sofra, não quer que tenha... Ainda mais quando é o primeiro, né? Exatamente. A gente faz isso com o primeiro. Isso. E aí, tu conseguindo fazer isso, tu fazendo com que essa criança se esforce, não entregando tudo de maneira muito fácil. Faça com que ela fala. Faça com que ela fale. E estimule ela a ter amigos. Conviver com outras crianças, exatamente, né? A convivência com outras crianças faz com que essa criança evolua muito rápido. A criança que só convive com adulto, a gente às vezes acha que é uma criança tão adulta precocemente, tem uma diferença na questão da fala? Com certeza. Ela não vai conseguir porque criança é muito competitiva. Ela vai querer competir, se ele está fazendo, eu também consigo fazer. Como é que ela vai conseguir competir com um adulto? Tem muitas situações que ela não vai conseguir competir com um adulto e isso acaba frustrando a criança não consegue fazer corretamente. Há uma maturação, as crianças parecem estar mais madura, né? Sim. Mas isso não é bom. Criança para ser criança. Criança tem que ser criança. Cada fase, né, tem que ser vivida. Cada fase, brincar, correr, fazer. Hoje falta muito essas atividades manuais. Joguinhos de boneca, de montar, de encaixe, tudo isso incentiva a criança a falar melhor e desenvolve muito melhor essa criança. Se expressar mais também, né? Lucas, muito obrigada por essa participação aqui no Ver Mais. Até a próxima. Até mais.